todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a ressurreição da carne na pergunta 1010, que diz o seguinte: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Kardec querendo saber se aqueles ensinamentos antigos sobre a ressurreição da carne, do corpo de carne, que o ser após a morte iria renascer, iria ressurgir com o seu corpo de carne, seria a consagração desse ensinamento da reencarnação dado pelos espíritos? Quer dizer, uma coisa estaria refletindo, estaria confirmando a outra? E eles respondem assim: como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra, levam por isso à incredulidade. Eles dizendo que sim, é o início do conhecimento sobre a reencarnação, a ressurreição que está lá na Bíblia, é o início do conhecimento sobre a reencarnação. Mas se nós tomarmos a ressurreição da carne, do corpo de carne ao pé da letra, nós não vamos entender, isso vai levar à incredulidade. Eles continuam: dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão do que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Muitos filósofos durante toda a história da humanidade refletiram sim sobre este ensinamento, se haveria ou não reencarnação, se seria a mesma coisa que ressurreição. Enfim, todos esses filósofos, dizem os espíritos, que eles pensam e refletem porque eles querem realmente acreditar, eles querem conhecer. E dizem também que tem como os outros, ou talvez esses filósofos, mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente, porque estão caminhando no mesmo passo da ciência, não se detém na religião, eles querem a comprovação científica. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. É ela, a reencarnação, que explica a justiça de Deus. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Quer dizer, só a doutrina da reencarnação explica a justiça de Deus. Como é que ela não estaria dentro das religiões? É que o ser humano as tirou esse conhecimento sobre a reencarnação de dentro das religiões, porque ia contra o interesse de muitas pessoas. Na pergunta 1010A, assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Kardec pergunta aos espíritos. É evidente, eles respondem. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Muitos ensinamentos que estão ali inseridos são passados despercebidos, porque o homem ainda não tem olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, mas que um dia terão essa compreensão. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. O que o Espiritismo vem fazer é explicar, é ele o Consolador prometido por Jesus que vem explicar tudo aquilo que nos parece ainda um conhecimento truncado, aquele conhecimento que está fora do alcance da população, mas com o Espiritismo nós temos condições de entender a comunicabilidade dos espíritos, as diversas formas deles se manifestarem, as curas que ali acontecem, as profecias, enfim, uma série de aprendizados que nós fazemos, mas que com a doutrina espírita nós ampliamos esse conhecimento. E essa mensagem, essa resposta é dada por São Luís, e ele vai dizer assim: os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Os espíritos não vieram acabar com as religiões. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis.
Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, será maior do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís aqui, ele vai dar essa explicação nos dizendo assim: o papel do Espiritismo é explicar, é deixar tudo muito às claras, aquele conhecimento que até então era retido por uma pequena parcela da população que dominava o resto, pela prática da mediunidade, pelo conhecimento do mundo espiritual, mas que hoje em dia todos nós temos condições, qualquer um pode acessar esses conhecimentos estudando a doutrina espírita. Kardec faz uma nota. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Quer dizer, um corpo depois de morto, ele não pode ressuscitar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam dessa forma. O corpo é formado por elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta a dos animais. Ele explicando que a composição, os átomos que compõem as moléculas de um corpo de uma pessoa podem já ter participado da composição de outros tantos corpos, porque quando um corpo se decompõe, essas moléculas também se decompõem e os átomos vão fazer parte de novas substâncias, de novos corpos. Que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Pode acontecer, porque os átomos estão se transformando constantemente. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecesse e assim por diante. Essas transformações incessantes. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Então, ele está falando aqui da impossibilidade de se reconstituir um corpo que já se desfez. Daí a impossibilidade de uma ressurreição verdadeira, no mesmo corpo que já se desmanchou, formar novamente um novo corpo a partir daqueles átomos que já se dispersaram. Há aí a impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre a razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. Se nós considerarmos, então, a reencarnação, aí sim nós teremos uma explicação lógica, porque esse mesmo corpo que se decompôs vai ajudar a formar um novo corpo e este novo corpo vai ser habitado pelo espírito, que está voltando a reencarnar num corpo de carne. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Todos os dias pessoas desencarnam, todos os dias pessoas reencarnam. Mas no quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis acerca das quais deixará de haver céticos, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação. Então, essa esperança de que só no julgamento final é que as pessoas vão acordar, é que as pessoas vão ressuscitar. Essa ressurreição, esse ressurgimento, ele está acontecendo sempre, não vai se dar somente em determinado momento.
dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos ainda que essa teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que a doutrina do juízo final pressupõe que a Terra seja o único mundo habitado. Nós vamos ver que no universo existem milhares de mundos habitados. E nestes mundos, todo esse trabalho de ressurgimento, de ressurreição, de reencarnação é feito. Às vezes o ser humano ainda é tão atrasado que ele usa outros nomes, usa nomes diferentes para entender o mesmo fenômeno. O que importa é que a doutrina espírita nos explica que o corpo, ao morrer, ele liberta o espírito. E que o espírito, para voltar a um corpo de carne, ele precisa reencarnar, tomar um novo corpo feito com novos átomos, para que então ele possa reiniciar o seu aprendizado como um espírito encarnado. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.